Síndica de um condomínio. Agora, essa aqui é quente, viu? Vou te falar. E deu o que falar nesse final de semana também. A síndica de um condomínio, ela multa o dentista que atende crianças com deficiência, crianças que choram, crianças que têm o aspecto autista, né? Muitas delas também. Pais e integrantes de organizações em defesa das pessoas com deficiência se revoltaram e fizeram um protesto. E durante essa manifestação, o advogado do prédio partiu para cima da equipe de reportagem. Estávamos lá, nós e também a equipe da CBN. Foi soco no equipamento, empurrou repórter, né? Enfim, foi um fuzuê danado, como se diz aí na gíria. Vamos ver. O Dr. Edson é dentista de crianças, algumas delas com deficiência, e desde o ano passado está sofrendo intimidação do condomínio em que ele atende os pacientes. Eu teria que silenciar ou fazer algo com que essas crianças parassem de chorar. Eu vejo com uma falta de empatia, com indignação, eu vejo isso com indiferença com as crianças de uma forma geral, e isso é um absurdo. Aqui é o consultório onde o Dr. Edson atende as crianças. Em determinado momento, ele estava exatamente ali, tinha uma criança na cadeira sendo atendida. E aí a vizinha de cima, porque a criança estava chorando, fez exatamente esse barulho. Nessa intensidade, eu até perguntei de novo para o Dr. Edson e realmente foi nessa intensidade. Só que o Dr. Edson, ele estava fazendo uma cirurgia na criança, estava com bisturi na mão, em tempo de machucar essa criança porque ele assustou com o barulho que a vizinha fez. Na semana passada, a Amanda, paciente do Dr. Edson, que tem paralisia cerebral, precisou entrar na garagem porque estava chovendo, mas não permitiram. O doutor teve que carregá-la no colo para entrar no consultório. Eu fiquei muito braba, né? Fiquei com raiva porque a gente foi, assim, difícil para o doutor Edson carregar a Amanda, porque a gente não tinha condições de carregar, né? E a gente depende dele e tá vendo como ele está sofrendo por causa da nossa causa também, né? Por causa das crianças, né? Que ele quer fazer o melhor e não pode. A gente vê que essa história de inclusão, isso aí é só uma da boca para fora, incluir mesmo, abraçar o próximo, se colocar ter empatia, se colocar no lugar do próximo, está faltando muito. Então a gente tem que brigar para que isso realmente venha acontecer, que realmente respeitem a pessoa que tem necessidade especial, que respeite a família e tente ajudar realmente, que realmente haja empatia, que haja inclusão realmente. Uma vizinha que começou a reclamar do barulho e o condomínio inclusive notificou o Dr. Edson. No documento enviado, o condomínio pede para que o barulho seja diminuído ou eliminado. Alegando que não foi cumprido o solicitado, ele foi multado no valor de uma taxa de condomínio. Pais de pacientes integrantes de organizações em defesa das pessoas com deficiência fizeram uma passeata no centro cívico até a porta do condomínio como forma de protesto. É uma indignação imensa proibir as nossas crianças de serem atendidas. Um profissional apoiou a nossa causa, atendendo a nossa criança, e aí ele ser negado de entrar com as crianças, porque as crianças estão gritando. Como você faz um surdo falar, um cego enxergar? Como você vai fazer um autista calar a boca, gente? Que mundo que estamos vivendo? Que mundo que estamos vivendo? Que realidade é essa? Queremos nossos direitos, nós temos o direito de ir e vir. Pessoas igual essa síndica não pode tratar os nossos filhos como se fossem animais. Não vão tratar. Por isso que nós estamos aqui hoje. No meio do protesto, o advogado do condomínio, Gelson Arende, apareceu e pegou o celular de uma jornalista que estava cobrindo o protesto e não queria devolver. De repente, ele empurra a nossa equipe e, na sequência, dá um soco na câmera. Sacola. O senhor está agredindo a nossa equipe por quê? O senhor está agredindo a nossa equipe por quê? O senhor está agredindo a equipe por quê? O senhor está agredindo a equipe por quê? Por que o senhor está agredindo a nossa equipe? O dentista acionou a justiça e o condomínio foi notificado oficialmente. Agora aguarda uma decisão do Ministério Público.
Sobre a agressão, os envolvidos fizeram um boletim de ocorrência e tanto a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, quanto o Sindicato dos Jornalistas do Paraná foram acionados. No caso presente, nós temos descumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso sem falar em dispositivos contrariados da Constituição Federal. A gente pode estar colocando aí o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência, que é uma questão punida. Aí a gente tem a questão penal e a questão civil. Bom, como respeitadores da lei que somos, né, nós vamos agora às partes, que eu sempre digo, né, doutora, que a gente sempre traz aqui todas as partes envolvidas. Eu gostaria que você prestasse atenção. Vamos lá. Depois a gente comenta um pouco mais, doutora. Mas eu quero trazer as notas na íntegra, enquanto você vai refletindo e analisando o que foi que aconteceu. O sindicato, pode deixar a imagem, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná pediu para que a OAB Paraná abra um processo disciplinar para apurar as denúncias de agressão atribuídas ao advogado Gelson Arendt e também está prestando outras orientações às vítimas. A OAB Paraná disse o seguinte: lamenta profundamente o episódio ocorrido e informa que, caso haja formalização da representação contra o advogado, apurará devidamente o fato e, por consequência, tomará as medidas disciplinares cabíveis, garantidos sempre os princípios da ampla defesa e também do contraditório. Bom, a nossa produção procurou a advogada do advogado, o Gelson Arendt, que teve esse gesto de agressão contra a equipe de jornalistas, as equipes de jornalismo. Ela disse que a nossa reportagem invadiu o saguão do condomínio sem autorização. Estou lendo na íntegra. Ela disse que a nossa equipe entrou sem autorização e constrangeu o advogado que não queria ser entrevistado. Ela disse ainda que ele não é o advogado do condomínio para esse caso e não queria se pronunciar e que, ao continuar sendo constrangido, ele se defendeu, tentando se desvencilhar, e foi perseguido e provocado. A advogada, que é filha do Gelson Arendt, também informou que fez boletim de ocorrência e irá tomar as medidas legais cabíveis contra a emissora. Bom, o Grupo RIC emitiu a seguinte nota sobre essa situação. A propósito de um incidente ocorrido neste dia 8 com equipes de reportagem da RIC TV e da Rádio CBN Curitiba, nós queremos ressaltar o nosso absoluto repúdio a todo tipo de intimidação e violência, especialmente contra a imprensa no exercício de suas funções de informar a população. Durante a cobertura de um protesto de jornalistas, foram agredidos fisicamente, como comprovam as imagens feitas no local. Felizmente, jornalistas não sofreram ferimentos. O agressor também danificou o equipamento da emissora da RIC TV. O incidente exigiu a interferência de seguranças do local para conter a violência absolutamente injustificada contra os repórteres. O Grupo RIC e a sua emissora RIC TV reiteram a completa confiança nas instituições que certamente atuarão para coibir ações lamentáveis como essa, que atenta contra a liberdade de imprensa. Tem mais uma nota, por favor? Eu quero colocar aqui a nota do condomínio, nota do centro comercial. Pois a avaliação da doutora. Volta um pouquinho para mim. O condomínio disse o seguinte, condomínio, né, Centro Comercial Cândido de Abreu, disse que o doutor Edson Iga manipulou informações para incitar uma manifestação contra o condomínio e sua administração. O condomínio garante que nunca procurou impedir a atuação do doutor Edson, mas que solicitou reiteradamente que a adotasse providências para realizar isolamento acústico de sua unidade para que os demais profissionais pudessem exercer suas profissões. A nota também esclarece que o condomínio respeita a atividade jornalística e lamenta eventuais desentendimentos com terceiros ocorridos durante a manifestação. Aí, ouvimos todos os lados, doutora Márcia. Bom, primeiro, parabenizar o doutor Edson, né, o dentista, que faz um atendimento que é muito difícil. Quem já teve um pouquinho de intimidade com crianças que tem uma diferença, né? Crianças já não são fáceis no dentista, né? Mas que tem uma diferença em relação ao entendimento do que está acontecendo, e realmente essas crianças, elas se manifestam como elas sabem, ocasionalmente gritando, chorando,
né? Isso acontece e é difícil o exercício da função dele, né? Porque ele precisa ter muito carinho. Ele ter precisado carregar uma paciente por não se permitir que se adentrasse um veículo no estacionamento apenas tão somente para esse trânsito, também não vejo como explicar a falta de empatia ocorrida ali, né? Entendemos que as pessoas estão ali trabalhando, mas, né, que decibéis será que essas crianças estão conseguindo chegar para que haja um transtorno tão grande por parte desses condôminos, né, dentro desse edifício, né? Afinal de contas, temos uma legislação a respeito. E a par disso, é claro, a manifestação pacífica é lícita. É possível ser feita, as pessoas se manifestam, talvez ele tenha comentado realmente, ó, fui multado por causa disso, e eu acho que comentaria a mesma coisa, né? Isso não é incitar, é apenas comentar. As pessoas acharam que deveriam se manifestar, dizendo, olha, nossas crianças estão sendo prejudicadas por essa ação. Agora, em relação à atitude do advogado, eu sinto muito que ele seja advogado. Porque não é a atitude que a gente espera de uma pessoa que estuda, uma pessoa que que teria as condições de fazer da forma correta. O advogado, ele é uma pessoa que argumenta, que traz a lei e não que vai impedir um direito, inclusive que é constitucional, que é a divulgação não só da matéria jornalística, né? E como também o ir e vir, né? E o livre direito à manifestação. Exatamente. E o livre direito à manifestação, tá? As crianças, as que são as mais prejudicadas nessa história toda, e como disse uma das entrevistadas, infelizmente tem muita gente que tem um discurso bonito para falar de inclusão, mas na prática a situação não quer ser incomodado. Um traficante